Começa agora mais um podcast da Igreja Batista Betel, Noiva do Cordeiro, Betelcast. Hoje temos aqui mais um episódio daqueles especiais. Nós estamos trabalhando alguns temas específicos, tanto o tema do mês, que nós temos trabalhado aqui em Betel, e alguns temas variados também. E hoje não é diferente, eu tenho um convidado que já participou comigo em outros episódios, e hoje eu convidei ele pela profissão, pela sua sabedoria, como Deus tem usado ele aqui em Betel para fazer um trabalho espetacular. E eu creio que você vai sair daqui muito edificado nesse podcast de hoje. Nosso tema de hoje é voltado para a saúde mental. Eu gostaria de pedir ao Mário para se apresentar uma vez mais e para ele falar sobre esse tema que nós trataremos nesse podcast de hoje. Fica à vontade. Olá, boa noite. Me chamo Mário Júnior, sou psicólogo clínico humanista e atendo pelo projeto Acolher, que é um atendimento social. Bom, a temática de hoje é uma temática bem, digamos assim, polêmica, ainda mais no meio cristão. Vamos relacionar e pensar. O cristão pode sofrer? É uma pergunta que indagar, que temos que refletir, ainda mais no dia de hoje. É verdade. O cristão pode sofrer? Dentro de um contexto que nós temos visto em alguns episódios, né? A gente sempre vê alguns exageros, né, a respeito desse sofrimento. Principalmente no aspecto da saúde mental. É uma preocupação que muitas igrejas têm. Será que só orar resolve? Será que esse sofrimento não é só frescura? Será que não é falta de ler a Bíblia? Será que não é falta de oração? São muitas dúvidas, né? Que talvez um cristão possa ter por uma pessoa que está passando por algum episódio de transtornos mentais, ou até mesmo de episódios de alguns momentos específicos na vida. Um luto, talvez, que é um momento tão complicado, né, Mário, que você deve lidar com certa frequência, e diversas outras situações que saem do contexto, né, tira a pessoa do chão, né, como a gente costuma dizer. Eu gostaria muito de pedir ao Mário para nos expor através da palavra de Deus o que ela nos diz a respeito do sofrimento do ser humano, e especificamente dentro do nosso contexto como igreja, o sofrimento do cristão. Entrando primeiramente no lado espiritual, na palavra de Deus, como somos cristãos, vamos no livro de João 16:33. Vou estar lendo a versão NTLH, que ela dá uma definição muito interessante. Ela diz assim, a parte B: no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Amém. Eu tenho uma versão um pouquinho diferente para a gente poder trabalhar com algumas outras versões. A minha é Almeida século 21. Olha que interessante. No mundo tereis tribulações, mas não vos desanimeis. Eu venci o mundo. Tem uma outra aqui também, que é uma NAA, que é uma tradução maravilhosa também. Ela é um pouco contemporânea, assim como a Almeida século 21. Olha como ela vai dizer. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. A grande maioria de vocês já deve conhecer esse texto pela Almeida Revista e Corrigida, né? Que você já sabe aí de cor, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E dentro desse aspecto, Mário, o que a gente pode entender no contexto da saúde mental de um cristão, contexto desse bíblico, né? O texto em si afirma algo realmente categórico e que é verdadeiro. No mundo vamos sofrer. Então, o sofrimento, iremos passar pelo sofrimento. Então, é algo que temos que pensar. É quebrar aquela visão que diz que o cristão não se deve sofrer. Na verdade, o cristão vai sofrer como qualquer um no mundo. Só que tem uma diferença, né? Que nós temos realmente um embasamento espiritual, uma força espiritual que muito do mundo lá não tem. É verdade. Então, é bom começar até definir um pouco a questão o que é o ser humano, quais são, digamos assim, a sua multiface, né? O ser humano é bio, psico, sócio e espiritual. Vocês são biológicos, somos psicológicos, somos social e somos espiritual. Você tem toda a abrangência de um ser. Nós somos um ser completo. Então, somos um ser completo e temos que analisar o ser por completo. Então, é algo que a gente começar a pensar, realmente. O cristão vai sofrer. A palavra de Deus afirma que a gente vamos sofrer. E a ciência da minha diz que a gente vai passar por sofrimento. É verdade. Então, a gente tem essas duas perspectivas, né? Então, vamos definir de novo, Mário, quais são os aspectos?
Temos biológico, biológicos, anota aí, biológicos, psicológicos, social e espiritual. e espiritual. Bio, psico, sócio espiritual. Nossa, que definição maravilhosa. Então nós temos 4 atribuições aí da humanidade, né? A gente estuda isso em teologia, né? Antropomorfismo, né? Sobre a humanidade do homem em si, né? E Paulo vai definir lá que somos corpo, alma e espírito. Aí dentro do aspecto, né, dessa definição do Mário, a gente vai um pouco além, né? E é muito interessante. E o que essas definições nos ensinam a respeito desse sofrimento, Mário? O que a gente pode utilizar essas definições para a gente poder aprofundar um pouco mais nesse aspecto? Vamos começar desde o nascimento, a gestação. Vamos pensar qual é o primeiro sofrimento do ser humano. É o rompimento do elo da mãe com o filho, quando quebra-se o cordão umbilical. Quando o filho nasce, o que o médico faz? Dá os talos para quê? Para sair o primeiro choro. Aí já deu o primeiro sofrimento. Mas então é pensar sobre o primeiro sofrimento. O sofrimento é para gerar, digamos, transtorno, ou o sofrimento pode gerar vida? No nascimento, o sofrimento gera o quê? Vida. Mostra que ele está vivo. Mas tem algo que a gente tem que pensar. O sofrimento se torna preocupante quando ele não sai de um nível, quando ele é, digamos assim, contínuo, algo que é progressivo. Nós somos seres que sempre vamos sofrer, vamos passar por sofrimento. Mas é diferente que vamos passar pelo sofrimento, por ele. Mas não vamos permanecer no sofrimento. Permita entrar na questão da definição do corpo para diferenciar meio o que é sofrimento mental. Sofrimento mental são sentimentos e incongruências que não sabemos lidar no dia a dia, que passamos como uma perda de um ente querido, uma perda animal, como uma perda de emprego, com alguma angústia, alguma ansiedade, mediante alguma coisa que esperamos. Então, ou seja, iremos passar por sofrimento. Isso é algo meio óbvio, mas a grande dificuldade está quando o sofrimento é contínuo, ele se torna transtorno mental. Quando o corpo tem um tratamento, teve uma forma que não soube lidar com o sofrimento, então ele evoluiu para transtorno mental. Então tem esse aspecto do sofrimento, que a pessoa consegue ter aquele equilíbrio e manter uma vida sofrida, né? Que é como a gente costuma dizer. A pessoa passa por uma vida sofrida, mas aquele sofrimento que ela consegue lidar e passar por ele. Então quando ele chega a esse ápice, né, de um exagero, vamos dizer assim, aí ele deixa de ser só um sofrimento, entre aspas, não é uma boa definição, né, comum, e passa a ser um transtorno. E o que isso causa ou a pessoa já tem? Como que é? O sofrimento, no caso? Não, o transtorno. Não, o transtorno não envolve, né? É um sofrimento contínuo, um da lei desenvolvido. Claro, tem a questão que, como eu falei, o ser humano é biopsicossocial. Pode ter coisa genética também que passa de pai para filho, mas tem uma coisa que podemos procurar, que é a ajuda. Aí que está a diferença, né? Muitas vezes a questão do cristão vê a questão da ajuda somente no espiritual. Não estou falando que o espiritual não tem poder. O espiritual, na definição da psicologia, é o quê? É o que dá sentido de vida ao ser. Então, aí tem importância espiritual, a questão da busca ao sagrado também. Mas tem algo também que é muito importante. Como não estamos lidando com o sofrimento sozinhos, conseguimos passar por ele de forma sozinha, o que devemos fazer? Procurar uma ajuda. E a gente vê a importância espiritual também. Que é na igreja, que a gente tem na igreja? Comunhão. Então é importante comunhão na igreja. É a parte social do ser humano. Que ajuda na questão do desenvolvimento psicológico, para você se alimentar espiritualmente. Então a gente vê a diferença. E a OMS defende uma coisa interessante. Ela fala o que é saúde mental? É a resiliência de saber passar pelos transtornos, momentos de dificuldade no dia a dia. Ou seja, saúde mental não quer dizer que a gente vai passar por sofrimento. A gente vai saber lidar e vai ressignificar o sofrimento. Entendi. Um parênteses aqui, OMS é a Organização Mundial da Saúde. Então, quando se fala da Organização Mundial, essas definições que eles atribuem, elas servem para o mundo todo. Não é um contexto específico só nosso, não é a gente que está dizendo. Então, existe um corpo de médicos no mundo inteiro que utilizam essa mesma atribuição. Eu gostaria até de pedir o Mário para repetir essa atribuição específica, como eles definem o contexto da saúde mental. A resiliência de saber lidar com o sofrimento dia a dia, rotineiro, de forma que venha ressignificar. O interessante também pelo OMS, a definição também de homem da OMS é isso. São seres bio, psico, sócio e espiritual. Ou seja, está na OMS também. A OMS que defende essa atribuição. Interessante. Então é muito interessante uma coisa também, falando de OMS, falando de saúde, né? Uma coisa que eu gostaria que o Mário falasse um pouco a respeito, porque a gente tem meio que esse tabu, né? Não só cristão, não é só nosso contexto
da questão da saúde mental. Eu acho que é um contexto não, brasileiro, talvez cultural nosso. Talvez seja. Eu estudei a cultura dentro desse aspecto, você que é da área talvez tenha visto algo a respeito, mas é uma coisa da minha percepção, que estou fora do contexto da psicologia, eu imagino que seja um contexto cultural brasileiro, né? De olhar para a questão da saúde mental e falar frescura, né? Porque é interessante, olha só, quando passa da cabeça para cima, né, da mente, ninguém fala de médico, né? A não ser que entre um ferro na cabeça da pessoa, vai pro psicólogo, neurologista, ou que seja, ou psiquiatra, etc, né? Mas quando tem uma dor de pé, uma dor de dente, né? Corre pro médico, mas quando é saúde mental tem esse estigma, né? Por que isso acontece e como que a gente pode tentar melhorar isso, Mário? Porque quando a gente fala de saúde mental, a gente está sempre direcionado para o contexto de a necessidade de pedir ajuda. Isso. Né? Você falou que é algo interessante, né? A gente se preocupa muito na questão física. São poupados, tocados. A gente avalia muitas vezes o sofrimento quando se torna físico. Às vezes uma dor de cabeça que você sente nem é sofrimento físico, ele desencadeou um sofrimento mental. E você não deu atenção. Essa dor de cabeça pode se tornar crônica devido a um sofrimento mental. Então a dificuldade muitas das vezes a gente quer só olhar a questão poupado. Mas o sofrimento é da onde? É da alma. É algo que faz no nosso ser, é o sentir. Isso gera o que também? Transtorno fisiológico, dificuldade fisiológica. E o corpo responde para a gente ter atenção. A pessoa vai postergando, não dá atenção, postergando, deixa passar, se torna uma doença muitas vezes fisiológica, que falta muitas vezes cuidado. E o cristão, infelizmente, muitas vezes atribui essa questão, não percebe essa questão do sofrimento mental, não procura a ajuda necessária, pois Deus confiou o quê? Profissionais no mundo. Ele que deu conhecimento, ele deu sabedoria, ele deu essas pessoas para ser profissional, ou seja, são instrumentos na mão de Deus. Às vezes o milagre que você espera não é só algo sobrenatural, está no detalhe. No detalhe são profissionais. Entendi, olha que interessante. Então quando você deixa de cuidar da sua saúde mental, esses problemas mentais podem se tornar fisiológicos. Isso. Às vezes pode aparecer de diversas formas, né? Um problema, sei lá, de pele, né? Às vezes um problema diverso, né? Talvez de gastrointestinal, que eu já tive. Gastrite. Eu falo por mim, eu tive úlcera. E quando eu fui afunilar para descobrir, não era nada de alimentação, porque minha alimentação nunca mudou. Então, quando eu fui descobrir, era questão de saúde mental. Que aí que eu fui descobrir os problemas e consegui ir na raiz, né? Porque muitas das vezes a gente resolve o problema de forma paliativa, né? É como ter um carro que está com barulho, aí você vai e resolve de qualquer jeito, mas não resolve o problema para que o barulho estava causando, né? Enfim, tem diversas outras formas da gente poder atribuir a todo esse problema, né? Mas de fato, a questão de saúde mental é emergente, tão necessária, né? Não é à toa que a gente tem um mês inteiro durante o ano, né, para poder tratar, que é o Setembro Amarelo, né? Que a gente já passou, graças a Deus, por esse período e a gente trabalhou muito esse aspecto aqui em Betel também. Então, Mário, obrigado mais uma vez por participar aqui do nosso podcast Betelcast. Eu gostaria de pedir para concluir de alguma forma, dar uma palavra de direcionamento para quem nos assistiu nesse podcast hoje, para a gente que possa edificar esses corações que estão ali aflitos, sem necessidade sem força para pedir ajuda. Ótimo. Como somos seres bio, psico, social e espiritual, lembre que temos muitas faces. Então precisamos de atentar a cada uma delas. E a psicológica é muito importante, porque ela define você como seu ser. Então, olhe também para o seu psicológico, olhe para a questão da saúde mental. Há profissionais aqui dispostos para ajudar, como tem questões de projeto, com valores sociais. Então, se você tem condição, aproveite e cuide da sua saúde mental, pois profissionais também são instrumentos de Deus. Então, olhe e espere não somente o milagre miraculoso de Deus, mas olhe o milagre que Deus já colocou na terra, que são os profissionais. Se você precisa de ajuda, procure ajuda. Não espere partir do outro, não espere. Faça a atitude de você. Reconheça. A humildade é muito importante. A gente tem que reconhecer que não sabemos, não conseguimos lidar com tudo sozinho. Você procura um médico quando está passando mal, você procura um oftalmologista com problema de vista, você procura profissionais que precisam realmente lidar com alguma questão de saúde. Então, por que você não procurar um profissional de saúde mental quando tiver com algum sofrimento mental? Amém, amém, amém. Obrigado, Mário, por essa participação. Creio que muitas pessoas tiraram muitas dúvidas, né? Esse podcast especial tem esse propósito, de tirar dúvidas a respeito de alguns assuntos que a gente trata aqui em Betel, dos projetos que nós temos. E eu sou muito grato a Deus pela sua vida e pela sua participação aqui.
Amém? Em nome de Jesus. Nós somos Igreja Batista Betel, Noiva do Cordeiro. Nós estamos aqui na Avenida Machado de Assis, número 596, no bairro Washington Pires, aqui na cidade de Ibirité. Nós temos cultos à quarta-feira e no domingo. O nosso culto de quarta-feira começa às 19h30 e nosso culto de domingo começa às 19 horas. Nós temos várias outras atividades, como o projeto Acolher. E para isso você precisa seguir nossas redes sociais. Eu vou deixar aqui abaixo também o Instagram do irmão Mário, do obreiro Mário, aqui abaixo, para que você possa ter uma forma de pedir ajuda. Vou deixar aqui abaixo também o contato do WhatsApp dele, para que você possa se antenar. O Mário faz atendimentos tanto de forma presencial aqui em Betel, e lá você vai conseguir ver com ele a questão da agenda, e também de forma online. Se você está assistindo esse vídeo de outro lugar, às vezes até fora do Brasil, você consegue se organizar na sua agenda para que você possa ter esse atendimento e que você possa pedir ajuda, porque isso é necessário. Não espere o pior acontecer para que você possa pedir ajuda. Cuide enquanto há tempo, para que você possa ter uma qualidade de vida melhor. Para que, assim como nós aprendemos aqui hoje, a saúde mental não pode ser negligenciada, ela precisa ser cuidada. Amém? Que Deus abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.